Olá, pessoal! Aqui é a professora Ana Márcia e trago mais uma aula de história para vocês. Hoje vamos estudar Egito Antigo, uma aula que gera muito interesse e muitas curiosidades. Mas calma, que aqui é só um breve resumo para você fazer suas atividades, estudar para suas provas. Então, registre aí as principais informações e vamos juntos entender os principais tópicos dessa grandiosa civilização. Começamos então estudando a localização do Egito e a importância do rio Nilo. Vamos lá. Até aqui, todo mundo já sabe que o Egito está localizado no nordeste da África e faz fronteira com a Líbia e com o Sudão. Todo o Egito é atravessado pelo Nilo. O rio Nilo é um dos maiores do mundo. Na verdade, o segundo maior em extensão territorial. Ele nasce no interior da África, banha vários países e todo o Egito. E aqui vocês vão observar que ele deságua no mar Mediterrâneo. E bem pertinho de onde ele deságua, ele forma vários braços, né? São as braços que chegam até o mar Mediterrâneo. E essa região aqui, ela se torna muito fértil. Observem essa segunda imagem aqui, né? Nós chamamos essa região de Delta do Nilo. Mas, gente, como que era essa região e por que esse Nilo era tão importante? Vamos lá. Aquela região desértica, quente, árida e com chuvas irregulares, não oferecia condições para uma vida sedentária, para a agricultura. Mas por conta do Nilo, tudo isso se tornou possível. Então, nós falamos que o rio Nilo tornou possível o desenvolvimento dessa grandiosa civilização egípcia, né? E toda a vida daquelas pessoas era organizada de acordo com as cheias do Nilo. Por exemplo, é, mais ou menos de julho a setembro, o rio passava por cheias. Essas cheias chegavam e transbordavam, né? Inundavam ali as áreas mais próximas. Gente, isso era muito importante, porque quando o rio subia e inundava as regiões mais próximas ali durante um período, quando ele ia voltando para o seu curso normal, aquela região ficava com uma lama preta que nós chamamos de humus, que é uma espécie de fertilizante natural. Restinhos de plantas, de animais que enriqueciam aquele solo. Era uma região propícia para a agricultura. Então, eles iriam ali preparar aquela terra para plantar. Então, mais ou menos a partir de novembro, quando o rio já voltava para o seu curso normal, deixando aquela lama que fertilizava o solo, começava o trabalho na agricultura, começava a preparação do solo, começava o plantio. Mais ou menos entre abril e junho, eles estavam colhendo, né? Eles iriam colher toda a produção e aguardavam ali a próxima cheia. Então, a vida deles, o ano deles era organizado de acordo com as cheias do Nilo. Ah, e mais, quando o rio transbordava, não tinha condições de desenvolver a agricultura nas suas margens. Nessa hora, os camponeses eram convocados pelo faraó para trabalhar nas obras públicas, como na construção de estradas, de pirâmides, né? A gente associa muito a construção, por exemplo, de pirâmides ao trabalho escravo. Mas não, uma boa parte daquele trabalho, na verdade, a maior parte, era feito por esses camponeses, principalmente nesse momento aí que não dava para executar muita atividade agrícola, mas a agricultura era a principal atividade econômica dessa região. Então, aqui nós já entendemos então que o Egito está localizado no nordeste da África e que ele foi essencial por conta das condições naturais daquela região. Clima desértico, quente, árido, chuvas irregulares e o que torna possível o Rio Nilo. E aí a gente já até entendeu que as pessoas organizavam as suas atividades de acordo com o Nilo. Gente, uma coisa bem interessante. Naquela época, eles não sabiam que o rio nascia no interior da África. E quando as cheias chegavam, chegava também uma surpresa de onde vêm essas águas, né? Eles associavam a questões divinas, principalmente ao poder do faraó. Então eles enchiam o faraó de oferendas e festividades, agradecendo pela fartura que viria com essa cheia do Nilo. Mas vamos lá, nós já entendemos então que esse rio foi de extrema importância. E, na verdade, a construção da civilização egípcia começou justamente ali,
né, no Vale do Nilo e ainda na pré-história. Mais ou menos no ano 5000 antes de Cristo, aquelas regiões ali onde fica o rio Nilo foram ocupadas pelo ser humano. Esse homem que agora era sedentário, que já sabia produzir o seu próprio alimento, era o homem agricultor, começou a trabalhar naquela área próxima ao rio e daqui a pouco até aperfeiçoar o uso do rio. Olha como é interessante, gente. Desde muito cedo, esses homens se organizaram, construindo canais que era para ampliar as áreas de agricultura. Imagina que eles levavam águas para locais mais distantes para terem mais áreas cultiváveis, né? E eles também faziam diques e barragens, muitas vezes para evitar inundações quando as cheias vinham com mais violência. Então, essa história é muito antiga, começando ali mais ou menos, né, no finalzinho do período neolítico. Mas aqui nós vamos entender como foi a evolução, como que o Egito se tornou um grandioso império. Como foi esse passo a passo? Então, nós já vimos aqui, aquela região foi ocupada ainda na pré-história, finalzinho do período neolítico, e que os seres humanos ali, né, esses homens começaram a formar aldeias próximo ao rio Nilo. E essas aldeias foram ficando mais complexas e foram chamadas de nomos. Esses nomos eram liderados por um nomarca, que era como se fosse o chefe, né? O chefe daquela comunidade. Com o tempo, esses nomos foram unificando-se, né? Os nomos maiores, mais poderosos, foram fazendo alianças, foram fazendo guerras e dominando outros. Chegou um momento que existiram ali apenas dois grandes reinos, o reino do Alto e o reino do Baixo Egito. Observem aqui, o Baixo e o Alto Egito. O Alto Egito está no sul e o Baixo Egito está no norte, né? Sempre a gente causa aqui uma pequena confusão, professora. O alto está embaixo e o baixo está. Calma, né? Que essa localização tem a ver com o delta do Nilo, né? Então, o baixo está mais próximo do delta do Nilo e o alto está mais distante desse delta. Gente, observem que o Baixo Egito era governado por um rei que utilizava uma coroa vermelha e o Baixo Egito por um rei que utilizava uma coroa branca. Mas com o tempo, o rei do Alto Egito acabou dominando o Baixo Egito. Quando ele domina, ele unifica o seu poder e se torna o governante supremo daquela região. É a hora que nasce o Império Egípcio. E esse cara era chamado de Menes. Ele se tornou o primeiro faraó da história. E uma coisa bem interessante, quando Menes se torna o primeiro faraó, ele estabelece no Egito um governo teocrático. Opa, professor, e o que é um governo teocrático? É um governo baseado na religião. Gente, o faraó já tinha um poder de rei, mas ele aumentou esse poder dizendo que também era um Deus vivo, né? Então, esse poder divino aumentava, ampliava essa força do faraó. Então, bom, de novo, o que é um governo teocrático? É um governo que une o chefe político, né, com as questões religiosas. Ele vai governar o seu povo a partir da religião, com uma força maior. E aí Menes, então, se torna o primeiro faraó e começa a história do Império Egípcio. Gente, esse império, essa vida egípcia durou quase 3.000 anos, entre altos e baixos, prosperidades, crises e invasões. Mais ou menos no ano 30 a.C., encerra-se essa civilização da maneira como nós conhecemos, né? Quando os romanos chegam e dominam aquele território. Então, nós já entendemos que essa civilização teve história demais, né? Teve desses altos e baixos por quase 3.000 anos. E quem morava lá? Como eles se organizavam? Como era a sociedade egípcia? Vamos lá. Primeiro tópico. Essa sociedade tinha baixa mobilidade, ou seja, uma pessoa não ficava mudando de grupo social o tempo todo. Na verdade, isso era praticamente inexistente. Quando nós falamos que uma sociedade tem baixa mobilidade, quer dizer isso, né? Que uma pessoa não fica mudando de grupo social, de camada social ao longo da sua vida. Lá no Egito Antigo, o que determinava o localzinho que essa pessoa ia ocupar dentro da sociedade era o seu nascimento, né? Se ela nascia filha de um camponês, aquela pessoa seria
camponês, né? Seria dessa origem. E os seus descendentes também ficariam ali dentro desse mesmo grupo social. Então, filhos de camponês, camponês e seus sucessores também seguiam essa mesma ordem. Então, lá no Egito Antigo tinha essa dificuldade, né, de mudar de grupo social. Era uma característica dessa sociedade. Então, ela tinha um caráter hereditário, né? O grupo social, a camada social, o localzinho na pirâmide social tinha a ver com o seu nascimento, era passado de família, né? Era uma questão hereditária. E essa sociedade também era hierarquizada. Como assim, professora? Gente, tinham as camadas sociais sobrepostas umas às outras, né? Tipo, quem estava lá no topo era muito mais privilegiado de quem estava na base. Então, tinha uma ideia de benefícios, de prestígio de quem estava lá no topo e de um trabalho muito pesado e pagamento de impostos além de quem estava nessa base. Vamos lá entender quais eram esses grupos sociais e quais as características de cada um deles. Então, essa hora é a hora que você começa a anotar. Nesse slide não vai ter uma descrição, não vai ter essas informações aqui para que vocês possam fazer um print, mas vocês conseguem ir pausando e anotando as principais características de cada um desses grupos sociais. O primeiro deles é o grupo do faraó. O faraó era o maior, né? Ele está lá no topo dessa pirâmide. Era o governante supremo. Ele tinha todo o poder. Chefiava o exército, chefiava todo o território nas questões administrativas, tinha um poder religioso, era considerado um Deus vivo, tinha poder sobre as leis, né? Então, podemos dizer que era a força maior nessa parte da justiça. Então, já entendemos que o faraó tinha muito poder dentro dessa civilização. Todas as terras pertenciam ao faraó. Abaixo dele, nós tínhamos os nobres que ajudavam na administração daquele território. Por exemplo, o vizir. Quem era o vizir? O braço direito do faraó. Gente, ele sabia dos segredos do faraó, né? E ele ajudava nas questões da administração, da cobrança de impostos, nas questões de justiça. Então, ele auxiliava na administração. Auxiliava o tempo todo, né? Então, era uma pessoa muito próxima ao faraó e que ajudava na administração do Egito, seu braço direito. E os escribas? Os escribas eram um grupo muito privilegiado que sabia ler, escrever e fazer cálculos. Gente, os escribas, eles ajudavam cobrando os impostos da população e registrando essas informações, registrando informações do templo, do palácio, as leis. Então, eles tinham uma função muito importante na organização da civilização egípcia. E como era um grupo muito pequeno, né, que sabia dessa arte da escrita, eles eram muito privilegiados. Eles recebiam grandes privilégios, né? Por exemplo, eles não precisavam participar de guerras, eles não pagavam impostos, muito pelo contrário, né? O faraó redistribuía uma parte dos impostos que ele recebia com esse grupo social. E aí nós temos também os sacerdotes. Os sacerdotes cuidavam das partes religiosas, né? Dos templos, das oferendas, né? Esses sacerdotes cuidavam de templos que eram bem ricos, porque as pessoas faziam muitas oferendas para os seus deuses. Ah, e detalhe, esses sacerdotes estavam presentes na hora da mumificação de um faraó, né? Eles conheciam ali as técnicas de mumificação. Então, sempre ia ter ali um personagem, sacerdote, fazendo parte desse momento. Nós temos ali um grupo intermediário, que é formado pelos militares, mercadores e artesãos. Os militares, a gente já sabe que são pessoas que servem ao exército, cuidam dessa questão mais militar. E uma coisa bem interessante é que eles podiam melhorar de condição social ao longo da vida, né? Eles podiam, por exemplo, ficar com a parte do que eles saqueavam, que eles conquistavam durante uma guerra de expansão, por exemplo. E os mercadores? E os mercadores, os comerciantes, faziam comércio tanto ali pelo Nilo, quanto nas regiões fora do Egito, né? Um comércio interno e interno, levando e trazendo mercadorias. Falamos também dos artesãos. Esses são bem importantes. Gente, eles executavam vários ofícios. Carpinteiros, pintores,
Eles trabalhavam ali, dentro das pirâmides, na construção dessas pirâmides, eles trabalhavam na ornamentação, construindo utensílios. Eles eram dos mais variados ofícios. Uma boa parte do que nós sabemos ou temos de fontes históricas do Egito Antigo foi deixada pelas mãos desses artesãos, né. Então eles estavam presentes na economia, mas também deixando muitas fontes históricas para nós. E aí nós falamos dos camponeses, né. Os camponeses eram a maioria da população, eram principalmente povos agricultores, eram eles os principais pagantes de impostos, né. Durante os períodos ali, propícios para a agricultura às margens do rio Nilo, eles se dedicavam a essa atividade. Quando as cheias chegavam, eles trabalhavam nas obras públicas, até porque todas as terras pertenciam ao faraó, então era uma obrigação dos camponeses, além de respeitar o faraó como uma divindade. Os camponeses são chamados também de felás, e aí a gente já entendeu, né, então, eles são a maior parte da população, são povos agricultores principalmente, trabalhavam nas obras públicas, como por exemplo, na construção de pirâmides, e, eles acabavam respeitando muito a figura do faraó como uma divindade, né, então, de fato, eles não negavam, até porque, gente, se eles negassem, não trabalhar nessas obras públicas, eles podiam ser expulsos daquele território. E os escravos? A gente pensa que o Egito era formado por muitos escravos, né, mas não, era um grupo pequeno formado principalmente por prisioneiros de guerra. E aí esses prisioneiros de guerra, faziam os trabalhos mais perigosos, como por exemplo nas minas, extraindo pedras, né. Então essa parte mais pesada, mais perigosa ficava com essa classe social mais baixa, que eram os escravos. Então, assim era a sociedade egípcia, né. Nós temos uma elite, um grupo intermediário e os trabalhadores. Quanto mais perto aqui da base a gente tem, que menos privilégio essas pessoas tinham. E sobre a religião? Gente, sobre a religião, até aqui todo mundo já sabe que lá no Egito Antigo eles acreditavam em diversos deuses. E uma crença que tem vários deuses, chamamos ela de politeísta, né? Então, poli vem de diversos, diversos deuses. Na verdade, um conjunto enorme que nós nem sabemos quantos. E uma coisa bem interessante, os deuses do Egito Antigo podiam ter diversas formas. Olha esse nome aqui, antroposomórfico. Professor, o que é isso? Gente, esses deuses, eles podiam ter forma de homem ou mulher, animal, junto, né. E aí quando eles tinham essas características de homem e de animal juntos, nós chamamos esse deus de antroposomórfico. Eita, palavrinha difícil. Epa, mas espera aí, não era só assim. Esse Deus, ele poderia ser antropomórfico, ou seja, ter apenas forma de homem, zoomórfico, apenas forma de animal, ou juntar características de homem ou mulher com animal. Aí, quando junta, nós falamos que esse Deus é antropozoomórfico. Vejam aqui um exemplo. Opa, vejam aqui esse exemplo. Ó, aqui nós temos Osíris. Osíris, embora ele esteja verde, né? Ele aparece com uma forma de homem. Ele está verde porque o verde associa-se à fertilidade do Nilo, né. Então ele é um deus antropomórfico com forma de homem. Esse outro deus, ele tem uma cabeça de pássaro e um corpo de homem. Então juntou, né, quando junta nós falamos que esse deus é antroposomórfico. E essa outra deusa, ela tem uma junção de vários animais, crocodilo, hipopótamo e leão. Já já nós vamos falar dela. Essa deusa, ela é uma deusa zoomórfica, né, porque ela tem apenas partes de animais, embora sejam animais variados. Então, essas características, elas são características de alguns deuses da Mesopotâmia, mas principalmente da civilização egípcia. Vamos entender então as características da religião egípcia. Gente, os povos egípcios acreditavam na vida após a morte. Então, eles acreditavam que depois de tudo que eles viviam aqui, tinha mais coisa. Por exemplo, na hora da morte, eles acreditavam que o corpo ficava aqui e a alma ia passar pelo julgamento, pelo tribunal de Osíris. Mas, gente, quando essa alma passava pelo julgamento de Osíris, ela precisava voltar para o corpo. Então, esse corpo precisava ser conservado, precisava ser preservado. Foi por isso que eles desenvolveram o processo de mumificação.
Esse processo de mumificação rende ali um passo a passo que dura um pouquinho mais de 2 meses e serve ali para conservar, para deixar aquele corpo preservado o máximo de tempo possível. Porque, gente, de novo, só era possível ir para a vida após a morte, uma alma com um corpo. Professor, e como que era esse processo de mumificação? Gente, existiam alguns processos, na verdade, né? As pessoas mais pobres, elas não conseguiam passar por um processo demorado, luxuoso, de jeito nenhum, né? Era um processo mínimo e uma boa parte delas eram enterradas no deserto. Já o faraó ou uma elite bem alta passava por essa luxuosa, demorada do processo de mumificação. Aqui nós vamos falar de uma maneira muito rápida de como que era esse passo a passo. Então, primeiro, vamos supor que o faraó morreu. O corpo desse faraó era lavado pelas águas sagradas do Nilo. Depois começava ali o processo de retirada dos órgãos, né? Eles começavam ali retirando o cérebro, eles depositavam uma espécie de ácido, alguma coisa ali para começar a retirar esse cérebro, porque era pelo nariz, né? Acho que vocês conseguem acompanhar bem aqui na imagem. Eles, depois de tirar o cérebro, colocavam em uma vasilha, deixavam aquele cérebro meio que dissolver e depois jogavam fora. Na época, eles ainda não entendiam a função do cérebro, então para eles não tinha importância. Eles faziam um corte do lado esquerdo e começavam a retirada dos órgãos. Tiravam tudo, exceto o coração. Esses órgãos eram colocados em vasos, que nós chamamos de vasos canópicos, né? E cada órgão em um vaso canópico. Nesses vasos tinham ali óleos, tinham conservantes ali, que depois de um tempo seriam colocados junto com esse corpo lá na pirâmide. Quando esse corpo passava por todo o processo de retirada dos órgãos, era a hora de evitar que esse corpo acabasse sendo contaminado, né? E que esse corpo acabasse se decompondo. Então, eles colocavam eles numa espécie de laje coberto por natrão, que é um sal muito comum lá no Egito. Ali ele ficava em torno de 40, 60 dias. Depois desse período, ele ia ser mumificado, né? Eles começavam a mumificação pela cabeça. Era muito comum o uso de amuletos, né? E eles acabavam colocando parte ali de passagens do livro dos mortos, né? Junto com o linho que eles utilizavam para mumificar. Cada corpo ali de faraó, quando coberto, era colocado também uma máscara mortuária, né? Eles acreditavam que era uma forma de quando a alma voltar a reconhecer o seu corpo, já que todo o rosto estava mumificado. E aqui vamos falar um pouquinho mais do livro dos mortos, né? O livro dos mortos era uma coletânea de textos escritos, onde tinham ali recitações, tinham orações que iriam orientar como que seria esse processo após a morte, né? Iria guiar nesse processo de vida após a morte, de chegada nesse outro mundo. Então, ele estava presente ali próximo ao corpo desse faraó, mas também envolvido ali em mim, né? Que estava em um processo da mumificação. E aí, gente, nós temos o tribunal de Osíris, né? Osíris é o deus do reino dos mortos. E como que era? Gente, de novo, de uma maneira bem breve, porque tanto a mumificação quanto o tribunal de Osíris renderia uma aula bem demorada. Mas vamos lá. É, quando uma pessoa morria, ela tinha que relatar a sua vida para os deuses juízes do Egito Antigo. E essa pessoa era conduzida por Anubis, que é aquele deus com cabeça de chacal. É ele que conduz a pessoa na hora da morte e ele acompanha essa pessoa na hora do ritual. A pessoa que morreu, ela tinha um momento de pesagem do coração, como vocês estão vendo aqui. De um lado ficava a pena da deusa da justiça, a pena de Mate, e do outro lado o coração. Esse coração devia ser mais leve do que a pena. Essa pessoa devia ter feito mais coisas boas do que ruins, né? Tinha que ser uma pessoa justa ao longo da sua vida. Então, se esse coração era mais leve, logo essa pessoa era apresentada a Osíris e ela ia para essa vida após a morte, né? Ela já podia encontrar o seu povo para ir para essa vida após a morte. Era conduzida por Horus, né, que levava até Osíris. Acabou que a imagem cortou aqui, mas enfim. Quem registrava toda essa informação aqui na hora da pesagem do coração
Era Tote, né, esse deus com cabeça de íris. E aqui está aquela deusa que a gente viu, nos slides anteriores, né, Amityu-Amut. Gente, essa deusa, ela ficava bem pertinho da balança. Por quê? Porque se o coração daquela pessoa fosse pesado demais, ela acabava devorando e acabando ali com todas as possibilidades daquela pessoa ir para o reino dos mortos, né, e viver essa vida após a morte. Então, ela fazia parte também desse ritual do tribunal de Osíris. Então, o tribunal de Osíris era um tribunal que iria julgar a alma enquanto o corpo estava esperando, né, ou passando pelo processo de mumificação. Depois de todo esse processo de corpo mumificado, de passar pelo tribunal de Osíris, que eles acreditavam que todas as almas passavam por essa espécie de tribunal, o corpo, principalmente dos faraós, né, porque a gente fala com elite também, podia ter, mas isso aqui é a coisa principalmente dos faraós, ia para as pirâmides. As pirâmides eram túmulos, eram locais onde eram colocados os corpos desses faraós depois do processo de mumificação. Mas calma, gente, não é só o corpo que está ali. Todos os pertences, alimentos, pequenas embarcações, ouros, objetos importantes, eh, que eles acreditavam, né, que esse faraó iria precisar para a vida após a morte, ficava ali. Então imagina que tem um monte de coisas dentro dessas pirâmides. Então essas pirâmides, elas recebem o nome do faraó que está ali. Vocês estão vendo, por exemplo, a pirâmide de Miquerinos, Kelps e Khafre, né? Uma coisa bem interessante é que o tamanho da pirâmide tem a ver com a prosperidade, né? Tipo, quando o faraó fazia uma pirâmide muito grande, significava que o Egito estava vivendo um período mais próspero, né, mais tranquilo. A pirâmide de Kelps aqui é uma das maiores, né, ela demorou quase 30 anos para ser construída, e muita mão de obra, né, a gente fala de muitos camponeses e escravos que se dedicaram ao processo de construção dessas pirâmides. Gente, como eu falei para vocês, aqui a gente fez um resumo, mas um resumo mesmo, porque cada um desses tópicos cabia ali uma aula. Nossa, como a gente devia aqui ter falado dos deuses, né, um pouquinho da mitologia egípcia. Mas o nosso intuito não é esse, o nosso intuito é resumir. Então, vamos pegar aqui essa parte final e vermos se nós entendemos tudo. Então, vamos fazer um resumo aqui em menos de 2 minutos de tudo aquilo que nós vimos ao longo dessa aula. O primeiro tópico, falamos da localização do Egito e da importância do Nilo. A gente já aprendeu que o Egito está localizado no nordeste da África, região desértica, região quente e árida, e por conta disso, o rio Nilo tornou possível o desenvolvimento dessa civilização. Aprendemos também que a vida dessas pessoas era organizada de acordo com as cheias do Nilo, né? De julho a setembro, período de cheias, quando eles trabalhavam nas obras públicas, que eram convocados pelo faraó. A partir de novembro começavam a agricultura, o processo de cuidar e de cultivar, e a partir ali de abril e junho eles começavam as colheitas. Depois esse processo se repetia. Nós aprendemos também que teve uma evolução política lá no Egito. Primeiro começaram os nomes, que eram algumas comunidades familiares, depois vieram os reinos Alto e Baixo Egito, que o Alto dominou o Baixo. Começou ali então esse império que foi governado por Menés, inicialmente o primeiro faraó, que estabeleceu uma teocracia, né, quando ele junta o poder político com religião. E a sociedade egípcia? A sociedade egípcia não deixava uma pessoa ficar mudando de grupo social, né? Então, quando uma pessoa nascia camponesa, ela morria camponesa. Ao longo da sua vida, ela não conseguia mudar de grupo social. Era uma questão hereditária, nascia dentro daquele grupo, permanecia dentro daquele grupo, e isso era repassado para os seus sucessores. E aí nós aprendemos que ela é hierarquizada, né? Tem camadas sobrepostas. Quem está lá no topo tem mais privilégios do que quem está na base. Nós já aprendemos a função e as características de cada um desses grupos sociais. Sobre a religião egípcia, politeístas, e a forma dos deuses, antropomórfica, zoomórfica e antropozoomórfica. Observem aqui que a gente já falou de tudo isso. E isso daqui é muito importante, né? Crença na vida após a morte, o processo de mumificação servia para conservar
o corpo. O livro dos mortos reunia ali algumas orações, algumas recitações que ajudaria na condução dessa pessoa para chegar nesse outro mundo. E o tribunal de Osíris, né, era uma crença que eles acreditavam que todas as almas passavam por essa espécie de julgamento para ir lá para o reino de Osíris, né, o reino onde Osíris governava. E as pirâmides, que são túmulos, construções grandiosas, que servem ali também como depósitos, onde são colocadas todas as coisas que irão ser importantes para a vida após a morte de um faraó. Gente, encerramos aqui a nossa aula, mas nós temos um pós-crédito, e também quiser ver o pós-crédito, vai ficar até daqui a pouquinho. Quem acompanha o canal sabe que já faz um tempinho que nós não gravamos vídeo. Motivos extremamente especiais, né? Acho que a maioria das pessoas que estão aqui sabem de quem é essa mãozinha. Eu não sei se está dando para ver. É a mãozinha do José. E aí, o trabalho, José, as coisas da casa não geraram tempo para a gente ficar aqui gravando aula para vocês. Mas aí, por conta desse retorno, eu trouxe uma cartinha bem especial de um aluno do 6º ano. Eu sei que isso vai gerar uma confusão, porque tem muita gente querendo também aparecer aqui no canal. Mas aí, nesse momento, eu acabei escolhendo uma cartinha de um aluno que pediu para que eu mostrasse aqui, né? Esse aluno, ele é de um dos meus 6º anos, porque são vários. O nome dele é Luiz Ricardo, e o Luiz Ricardo, ele chegou pouquinho tempo aqui em Fortaleza, né, e está nos acompanhando nessas aulas de história. Gente, mas a carta ficou tão bonitinha que eu vou ler para vocês. Na verdade, teve um momento que eu entrei em uma sala de 6º ano e os meninos já acabaram batendo pau, enfim. E aí o Luiz Ricardo pensou, né, associou que fosse meu aniversário. Me deu até um presente, mas calma que meu aniversário é só em setembro. O Luiz Ricardo vai ter que ter presente de novo, cara. Mas vamos lá. E o que foi que o Luiz Ricardo falou? Ele disse que escreveu essa carta, porque eu nem vou dizer que era a professora favorita dele, enfim, mas ele disse que eu explico de uma maneira mágica, que para ele dá uma sensação incrível, que eu dou minha aula com carinho, enfim, desejou feliz Páscoa, porque ele me deu chocolates de Páscoa. E aí ele agradece por dar aula de história nesse mundão. Obrigada, Luiz Ricardo. Sua cartinha está aqui porque você pediu para ela estar, né? Gente, é isso. Estamos de volta. Espero que com mais vídeos. Estudem para as provas de vocês, especialmente vocês que são os meus alunos. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, José. Tchau. Tchau. Isso. Pronto.